Bom dia, Paulo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Rede Imaculada 94.5 FM. Eu sou Breno Paradelo, eu confundi até, engasguei com o meu nome aqui. Breno Paradelo, e estarei com vocês aqui nessa condução de mais um programa Pátria Amada nesta manhã de sábado. E como sempre, nós iniciamos aí consagrando o nosso programa à Imaculada e sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Rainha, ó minha Mãe, eu me dou toda a vós e vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó boa e comparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aí tristemente os acontecimentos que têm acontecido com relação à guerra. Semana passada nós mencionamos aqui, fizemos uma avaliação contundente acerca dessa situação. E eu já alertava a todos nós, né, que escolher uma posição é um tanto quanto complicado, embora vocês digam nesse momento para mim, Breno, enquanto cristão, temos sempre que favorecer aquilo que é o lado da paz, né? Enquanto cristão, defendemos sempre o lado da paz, assim como a Nossa Senhora Rainha da Paz. Inclusive, o título de Nossa Senhora Rainha da Paz é o título da Nossa Senhora Padroeira da Arquidiocese Militar do Brasil, né? E quando nós falamos então acerca da paz, nós estamos também tratando de um valor que é em si abstrato, que é em si efêmero, no sentido de que você não tem como tornar isto um ato concreto. Assim como também quando você fala acerca daquilo que é a liberdade, acerca daquilo que é a democracia, acerca daquilo que é qualquer valor ou direito difuso, são valores abstratos na qual você pode, de alguma forma, manipular as pessoas em torno das emoções que estes valores evocam nas pessoas. Então, quando nós estamos aqui nos falando acerca daquilo que é nos colocarmos favoráveis à paz, nós estamos defendendo aquilo que é um valor cristão, assim como o Santo Padre e o Papa Francisco colocou, inclusive, né, foi até, inclusive, a embaixada da Rússia dentro do Vaticano, dialogar com os russos para ver o que poderia ser feito. E pensamos, inclusive, muitas e muitas vezes, de que o conflito iniciou-se partindo daquilo que é a invasão da Rússia à Ucrânia, quando, na verdade, os povos eles não têm paz dentro de seus territórios há muito tempo, tendo em vista os interesses econômicos que os países que ali estão disputando. Percebam, amados irmãos e irmãs, e aqui sem fazer qualquer tipo de preconceito acerca de uma situação ou de outra, ou dizer que alguém é bom ou de que alguém é mau. Na política não se trata disso. Nós falamos disso aqui em algum momento. Você pode, inclusive, estar olhando e, de fato, sou contrário àquilo que é a invasão russa à Ucrânia. Isso é um ponto. Contudo, também me coloco contra todas as ações promovidas de guerra híbrida que têm sido desencadeadas dentro da Ucrânia desde 2013, para a desestabilização daquele governo e colocar ali um governo que seja favorável à militarização e à colocação de armas nucleares dentro do território da Ucrânia para fazer frente àquilo que é uma polarização que já deveria ter sido enterrada em 1989. Nesta situação, você percebe que não foi apenas aquilo que é a invasão russa, como também aquilo que é todo o processo de guerra híbrida, e não tem como você compreender o processo da invasão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, se você não compreender também aquilo que é o processo de guerra híbrida. Breno, o que é o processo de guerra híbrida? O processo de guerra híbrida é o meio pelo qual, conforme eu já falava semana passada, o meio pelo qual as nações, aquelas que desenvolveram essa tecnologia, no caso, quem tem a tecnologia de guerra híbrida hoje funcionando a plenos vapor são os Estados Unidos, onde você starta dentro da nação alvo,
uma série de instabilidades sociais por meio de movimentos sociais que vão desestabilizar o governo e gerar uma comoção naquele país, de tal modo que você eleja pessoas que sejam favoráveis aos seus interesses. Esse é o processo de guerra híbrida. De forma assim bem simplista, porque tem todo, lógico, uma série de táticas e operações que são desencadeadas nisso para poder se chegar à ação efetiva. Esse processo de guerra híbrida tem sido utilizado aplicado na Ucrânia desde 2013, quando o então presidente de lá havia conversado com a Rússia e se esquivado de fazer então de entrar na OTAN. Vladimir Putin tinha dissuadido isso, e quando então ele se coloca contrário ao ingresso da Ucrânia na OTAN, desencadeiam contra ele uma série de denúncias de corrupção e também com relação à soberania nacional, de que a Rússia estaria interferindo na soberania nacional. E aqui, meus caros irmãos e irmãs, a gente tem que voltar a um conceito, que esse conceito inclusive, que é ensinado pelo próprio Olavo de Carvalho em um curso antigo dele que se chama Teoria Geral do Estado. E no curso Teoria Geral do Estado, Olavo de Carvalho desce aquilo que é a primariedade acerca da soberania de um país, e a constatação que ele chega é que soberania é a capacidade que um país tem, que um povo tem, de manter os seus territórios. Essa capacidade pode ser por meio do diálogo, pode ser por meio de riquezas e pode ser por meio da força. Sendo que a força é sempre a força bélica é sempre a força que prepondera sobre todas as outras. Porque, afinal de contas, se você consegue argumentar até determinado nível, você consegue comprar as pessoas até determinado nível, mas quando alguém vai para cima de você, ela é mais forte que você, impreterivelmente, se você não tem técnicas para poder dissuadir os golpes, você vai apanhar dessa pessoa. Então, na prática, né, uma soberania só existe se aquele país, se aquele povo tem capacidade, tem força bélica suficiente para manter a sua soberania, que é o que se chama de exército bélico dissuasório. Ou seja, você dissuade o seu adversário de fazer qualquer tipo de ação, de incursão dentro do seu estado. Dessa forma, então, a gente é sempre aquele negócio, né? Você consegue ou você não consegue olhar e ver se você aguenta, se você não aguenta o repuxo daquilo que é aquela empreitada que você está querendo fazer. Existe todo esse complexo, então, que foi colocado ali dentro dessa situação com relação à Ucrânia e da utilização da Ucrânia, inclusive, como bucha de canhão para aquilo que era a disputa econômica, de interesses econômicos desses dois grandes países, que são tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, ou a ex-União Soviética, a Rússia, desculpa. Então, quando você olha essa disputa, você percebe que, inclusive, o próprio secretário de Estado norte-americano, quando foi colocado para falar, no lugar de Joe Biden está praticamente gaga. Se você não conseguiu compreender isso, veja o discurso que ele tentou fazer ontem, na verdade, né? Que ontem estava tendo toda uma situação de guerra, toda uma possível um possível ataque a uma das maiores usinas nucleares do mundo, a maior usina nuclear da Europa. E Joe Biden abre o seu discurso ontem falando sobre aquilo que é a pujança da economia norte-americana, com coisas completamente deslocadas daquilo que as pessoas estavam querendo saber. Falando sobre crescimento de emprego, aumento do PIB, aumento de não sei o que lá. Tanto é que a própria CNN cortou o discurso do presidente dos Estados Unidos e começou a transmitir outra coisa, voltando a falar sobre a guerra, porque afinal de contas ninguém entendeu por que Joe Biden estava falando ali sobre uma coisa que não tinha nada a ver. Ele estava em Marte, ele estava em algum lugar. Fato é que, em virtude disso, não se sabe, em virtude disso, de outras coisas, há algumas suspeitas, inclusive, de que Joe Biden esteja, inclusive, senil, né, e que Kamala Harris é quem terminaria este mandato. Vamos ver, vamos aguardar, em especial porque quem foi para a Polônia resolver a situação não foi Joe Biden, foi a Kamala Harris, né, junto com Tony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano. Então, Breno, vocês podem me perguntar assim, então, Paradelo, como é que é essa questão aí? Você olha e fala assim,
Tony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, disse a seguinte coisa, né, no discurso dele, que ele colocou na mesa, né, falando ali daquilo que é a desconstrução, se assim podemos dizer, do gasoduto que se chama Nord Stream 2, né, que é o gasoduto da Rússia, que alimenta boa parte da Europa com gás russo, né, e eles querem que esse gasoduto seja desfeito, ou seja, que a Rússia não forneça mais tanto gás assim para a Europa, tendo em vista que a outra parte que supriria esse, esse gás dentro da Europa seria os próprios Estados Unidos. Então, ali, de fato, inclusive, eles perguntaram para ele se haveriam outras sanções. Eles disseram que sanções com relação à energia. E Tony Blinken fala assim, que seria muito prejudicial fazer algum tipo de sanção com relação às questões energéticas. O que diz respeito, quando diz questões energéticas, pessoal, você fala assim, Breno, o que são essas questões energéticas? Questões energéticas não entendem energia elétrica. Porque aqui no Brasil, como a gente tem abundância de água, a gente acha que energia elétrica é só energia elétrica, linha de transmissão. Quando a gente fala energia elétrica, é isso que vem à sua cabeça. Para o europeu e para o americano também, em boa parte, energia elétrica, quando se fala de eletricidade, do campo da eletricidade, você está falando, na verdade, de todas as matrizes energéticas possíveis, ou seja, carvão natural, petróleo, energia eólica, energia solar e energia hídrica também. Só que de todas essas, aqueles que eles mais se utilizam na Europa são três matrizes energéticas, que é a energia nuclear, tanto é que tem a maior usina nuclear está lá na Ucrânia, que não quase foi atingida porque aquilo ali foi um processo muito controlado. O fogo que tinha foi num local administrativo, não foi em alguma área de risco da usina, mas poderia se alastrar. Enfim, a energia nuclear, a energia de óleo, e aí não de óleo, extração natural, ou seja, petróleo, gás e carvão. E no caso da Europa, aquilo que mais fornece energia para eles é o gás natural. E quem tem as maiores reservas de gás natural na Europa é a Rússia. Então, quando se falou dessas questões energéticas, a resposta de Tony Blinken foi muito evidente, onde o secretário americano falou assim, olha, se nós fizermos mais sanções para a Rússia no campo daquilo que é energia, isso geraria inflação dos combustíveis nos Estados Unidos. Gravem bem isso. Se você pegar todo o discurso de Tony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, ele em momento algum demonstra algum tipo de preocupação com a paz. A preocupação dele é em não gerar inflação para o povo americano, a preocupação dele é em fornecimento de gás para a União Europeia. São pautas econômicas, não são pautas humanitárias, não são pautas da paz. Não é o que nós vamos acordar aqui. Tanto é que o gasoduto em si, que nós estamos mencionando, que é o Nord Stream 2, ele nem sequer passa dentro da Ucrânia. A preocupação ali é justamente porque tem um gasoduto que hoje passa dentro da Ucrânia que perderia praticamente funcionalidade e por causa disso a Ucrânia deixaria de recolher, aí ter uma receita em virtude desse outro gasoduto. Logo, essa desestabilização naquilo que os próprios ucranianos falam, aquilo que é o coração da Europa, a Ucrânia. A Ucrânia está literalmente cravada no meio da Europa, né? E bem ali no meio da Europa, entre aquilo que é a Rússia e entre aquilo que é a União Europeia e os outros países da Europa. Essa desestabilização é somente para trazer em pauta aquilo que é a questão energética da Europa, aqueles que são os interesses dos fornecedores de gás da Europa. Não tem nada a ver com soberania da Ucrânia, não tem nada a ver com liberdade da Ucrânia, não tem nada a ver com democracia da Ucrânia, não tem nada a ver com Putin querer reconstruir a grande Rússia. Tudo isso é conversa fiada para enrolar trouxa, desculpa a expressão. A única coisa que de fato importa é você olhar para aquilo que foi o discurso do Tony Blinken de ontem e ver que ele não, em momento algum, ele falou inclusive disso, ele foi muito claro. Ele poderia ter usado de narrativa, né, reforçar as narrativas, mas ele não quis reforçar narrativa nenhuma. Tony Blinken ontem deixou muito claro, não, o que interessa para a gente aqui é as questões do gasoduto.
né? Não tem problema nenhum, a gente vai negociar, é o gasoduto que eu quero negociar. Ele não está negociando a desocupação da Ucrânia. Ele está negociando, e ele sabe que, inclusive, o problema é esse, o problema se iniciou com isso, se iniciou justamente nessa chantagem, porque, ao contrário, por exemplo, quando foi no processo da Guerra Fria, na crise dos mísseis com Cuba, ali não tinha um interesse econômico. Ali era simplesmente um interesse bélico, mesmo de demonstração de ameaça, né? Quando a União Soviética quis trazer mísseis transatlânticos e nucleares para Cuba, que ficavam a questões de minutos, esses mísseis atingiriam ali o sul dos Estados Unidos, na Flórida, né? Hoje, com o poder balístico que tem, esses mísseis chegariam até Washington. O problema, inclusive, neste momento, a ameaça ela parece semelhante, só que naquele momento ali não tinha esse fator econômico. Qual fator econômico a Cuba estava defendendo? Nenhum. Qual fator econômico os Estados Unidos estavam defendendo? Nenhum. Ali era a único item em pauta, de fato, era a segurança nacional. O único. O outro lado, nós não tínhamos esse fator. Hoje não, você tem em pauta a segurança nacional, que é um dos fatores que de fato preocupa a Rússia. Ela não quer que aquilo que são as forças da OTAN cheguem ali na sua circunvizinhança, muito embora esse discurso ele também se esvai quando você percebe que Letônia, Estônia e outros países ali que ficam acima da Ucrânia, eles já pertencem à à OTAN. Eles já pertencem à OTAN e eles já fazem fronteira com a Rússia. Então, o problema não é a presença da OTAN dentro da Ucrânia. O problema, se fosse uma questão assim, nós não queremos nós não queremos nenhum país circunvizinho, né, nenhum país que faça vizinhança conosco, nenhum país que faça fronteira conosco, pertencendo à OTAN. Bem, esse argumento cai por terra quando você descobre que tem 3 países que fazem fronteira com a Rússia, na mesma região de raio, de distância, digamos assim, em relação a Moscou, em relação também a São Petersburgo. São Petersburgo é a única, aliás, é a grande metrópole russa que faz saída para o mar, né? A única saída para o mar da Rússia para o Mar Báltico, que é o mar que está ali ao norte, então ele vai fazer o Mar Báltico como se fosse uma grande baía, né? Naquele braço que é a Finlândia e a Noruega. Aquele braço saindo por ali, passando por ali, que são os Países Baixos, ele vai sair ali nas costas da Inglaterra. Essa é a única saída, essa é a única comunicação que a Rússia tem com o Atlântico, né, para poder fazer chegar, inclusive, os fertilizantes aqui no Brasil, do qual nós dependemos 80 a 90% da importação desses subsídios, desses fertilizantes, desses insumos para fertilizantes para cá. Tereza Cristina, inclusive ministra, ontem, né, disse que tinha terminado. Olha só para você, aqui no Brasil a gente só funciona. A própria Tereza Cristina disse que não, que esse plano já vinha sendo trabalhado. Mas, na verdade, assim, sejamos sinceros, isso já tinha que ter sido startado aqui no Brasil há muito tempo. O nosso principal produto, que a gente fala assim, o agro sustenta o país, e de fato, hoje o principal produto brasileiro é o agro, porque a gente nunca investiu em indústria nesse país. A gente está desindustrializando esse país desde a década de 80. Né? Quando se finalizou o segundo ciclo, o ciclo desenvolvimentista, o primeiro ciclo desenvolvimentista do país, na qual nós colocamos o Brasil dentro daquilo que era a primeira e dentro da segunda revolução industrial. O Brasil não está dentro daquilo que é a terceira revolução, que é o processo informatizado. Terceira e da quarta revolução, que já está acontecendo. Com o 5G, então, isso vai piorar muito mais. A gente pode falar isso em um outro momento. Então, quando nós estamos relacionando isso, o Brasil está sempre sendo movido por aquilo que são as forças internacionais. Se esse estudo já estava sendo pronto, esse plano, né, para tornar o Brasil menos dependente daquilo que são os insumos internacionais, para aquilo que é a sua principal fonte de renda, que são as exportações agropecuárias, então por que ele não foi apresentado antes? Foi necessário primeiro startar isso, a gente perceber isso. Você percebe, inclusive, que por ser isso uma questão estratégica para o país, isso teria que estar incluído dentro do próprio plano de defesa do Exército.
Para você perceber o quanto que o nosso país, ele é fragmentado. E ele é fragmentado dessa forma, Breno, você pode me perguntar assim, Breno, por que esse país é fragmentado dessa forma? A fragmentação deste país se dá justamente devido a interesses internacionais para que ele não se unifique, porque a unificação dele também não atende aos interesses comerciais como esses que nós estamos discutindo. Afinal de contas, o Brasil hoje tem independência tanto de extração quanto de refino do petróleo, mas ele continua importando aí aproximadamente 20 a 30, acho que até 40% da gasolina que vem dos Estados Unidos, mediante um acordo que foi firmado ainda no governo Temer para que a gente continuasse fazendo esse tipo de importação, em detrimento, por exemplo, de refinarias de alta tecnologia que nós estávamos investindo aqui e que foram simplesmente paralisadas em virtude de atos de corrupção, que é um erro neste país, você paralisar obras por causa de corrupção. Você para a corrupção, não a obra. Isso é algo que necessita ser corrigido urgentemente nesse país, essa legislação que, porque descobre um ato de corrupção, para tudo. Ora, você não pode simplesmente fazer para que um organista descobre que fulano está doente. Ah, então para o coração dele porque ele tem... Não. Você para a doença, você não para o coração. Você não para o organismo. Você congela aquilo que é o mal. Você não vai parar tudo o negócio. Ah, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o VLT, que está aí, congelado, faz um tempão, né, que deveria já estar sido pronto. Ah, não, foi descoberto um ponto de corrupção. Aí parou a obra, congelou tudo. A obra começou, ela tem que terminar. Ela não pode ficar parada. Começou uma obra, ela tem que ser concluída. A não ser que tenha uma justificativa muito boa, mas aí entra justamente. Por que o Brasil não tem refino? O Brasil não tem o refino porque a gente precisa continuar importando. E aí você começa a compreender por que a gasolina deste país está tão alta. Porque cada vez que o dólar se mantém alto, a gasolina aumenta ainda mais. A gasolina, os fertilizantes, que são todos cotados no dólar. Por quê? Porque o país não tem indústria nacional. E por que o país não tem indústria nacional? Justamente porque durante o processo de commodities, ou seja, durante o processo que você teve uma alta de commodities, esse país aqui ficamos ricos, de fato, o Brasil estava muito bem, né? Não foi por causa do que o governo Lula era um gênio da economia, não foi. Foi porque a China estava se industrializando e comprando commodities do Brasil a um preço superfaturado. Entrou grana pra caramba nesse país. Por isso que o dólar baixou, por isso que tinha empregada, como diz o Paulo Guedes, né? A malfadada frase do Paulo Guedes, ah, tem empregada indo pra Disney, né? Que infelicidade, que bom, né? Ele não sabe nem explicar o fenômeno econômico que gerava aquele lá. Paulo Guedes não sabe explicar isso. Então, nós estávamos com muita grana, porque tinha muito dólar entrando aqui, e essa grana facilitou fez com que a gente fizesse uma importação de coisas em detrimento, em destruição daquilo que era a nossa indústria nacional. Mais ainda, que já era pouco, mais ainda. Ao invés de fomentar aqui o surgimento de uma indústria, fez com que ela se degradasse ainda mais. E aí, então, agora você não tem refino de gasolina, indústria básica. Estou falando de indústria básica aqui, eu não estou falando de indústria de alta tecnologia, não, porque isso aí já são outros 500. Então, a gente está falando aqui de refino de gasolina, nós estamos falando aqui de indústria de metalurgia, de tecnologia para metalurgia, nós estamos falando aqui as indústrias, inclusive, de automobilística, que deixaram o país durante o mandato do Bolsonaro. Nós estamos falando aqui da indústria de fertilizantes, indústria química, para fertilizantes, plásticos, etc. Não tem nada. Nós não temos absolutamente nada, porque interesses internacionais, conjuntura internacionais, combinados com o desinteresse daqueles que, inclusive, se dizem patriotas. Se dizem patriotas e ao invés de promover os interesses daquilo, eles se alinham àquilo que são os supostos aliados internacionais dele e beneficiam e entregam para eles, na mão deles, de joelhos, aquilo que é a indústria nacional. E é por isso que aí eu volto àquilo que é a conjuntura da guerra e eu falo que dentro daquilo que é este interesse, nós estamos olhando para aquilo e sempre nos colocando de um lado do outro em virtude daquilo que são os nossos valores morais. E isso não está errado até a página 2. Quando você compreende que quando você, pautado por seus valores morais, está dando poder para determinados grupos a interesses esses que não são nada morais. Como eu coloquei aqui, não existe interesse benevolente dos Estados Unidos em
ali defender alguma coisa em relação à Ucrânia, a não ser os interesses norte-americanos, tendo em vista o fornecimento de gás para a Alemanha, para a Europa e, em especial, para a Alemanha. É somente isso que interessa para os Estados Unidos. Aí então você começa a compreender e a descortinar todos os valores. Porque a Ucrânia, né, como eu vi, a Ucrânia é é o último baluarte cristão da Europa. E mete até religião no meio. Nossa Senhora, Jesus Cristo, e justifica toda a barbaridade. Né? Que afinal de contas, a gente tem que defender aquilo que é o último baluarte, e aí justifica a guerra, inclusive. Não. A única questão ali que está em jogo não é comunismo, não é socialismo, não é conservadorismo, não é cristianismo, não é democracia, não é soberania, não é liberdade, não é nada disso. A única coisa que está em jogo ali é que um país chamado Estados Unidos colocou um outro país na ponta de uma lança, chamado Ucrânia, para cutucar um urso chamado Rússia, porque existe um fornecimento de gás que não é do interesse deles. E como eles não podem agir ali diretamente, eles colocaram aquilo que eram outras pessoas para fazer isso e geraram um problema naquela região. A rede de fornecimento de gás da Rússia para a Europa já estava praticamente, quando eu falo rede, eu falo inclusive toda a logística operacional, administrativa e também legal. Né? A integração do sistema de fornecimento de gás para a Europa com a Rússia estava praticamente finalizado. Agora está bem complicado. Agora se complicou foi tudo. Né? Isso de fato é uma... Duas são as questões que de fato me intrigam com relação a essa, e é que eu já estou falando de forma pessoal, né? Me intrigam pessoalmente. Que era não era necessário, né, em tese, porque eu não estou lá, não sou do comando do exército russo, então, em tese, né, segundo aquilo que aparenta, não era necessário uma invasão russa, haja vista que as eleições que teriam na Ucrânia agora, nesse mês de março, estavam favorecendo, as pesquisas mostravam que o candidato que seria eleito seria um candidato pró-Rússia e não um candidato pró-interesses norte-americanos. Ou seja, o partido, inclusive, que ganhou as eleições regionais em 2020, tanto quanto na Ucrânia como aqui no Brasil, não foram partidos ou políticos que favoreceram a conjuntura do presidente Bolsonaro, assim como também não favoreceu a conjuntura lá. Breno, por que você está traçando esse paralelo? Porque quando você vê as duas situações, são situações muito semelhantes, apesar de Bolsonaro se colocar contra a Ucrânia, neste momento. Neste momento. Mas as duas forças políticas foram eleitas com a mesma finalidade. E com os mesmos meios, inclusive, por meio de processos de guerra híbrida, de desestabilização, troca de governo. Você pode ver, o processo que elegeu o Bolsonaro é todo esse. Tanto é que o processo que, inclusive, derrubou o presidente que era pró-Rússia na Ucrânia, foi muito semelhante ao processo que houve aqui. Né? Denúncia, você fala assim, então você está me dizendo, Breno, que o processo de impeachment da Dilma foi um processo de guerra híbrida? Sim, foi. Você está dizendo, então, que isso foi errado? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que não é um tanto quanto estranho para vocês que todas as denúncias de corrupção durante quase 16 anos, né, foram 14 anos de governo do PT, só nos últimos 2 anos, aliás, só no último ano do primeiro mandato do governo Dilma é que elas foram explodir? Só ali que elas foram explodir, só ali que pessoas, inclusive poderosíssimas, começaram a ser presas por um juiz de primeira instância, que foi de fato, recebeu instruções norte-americanas de como fazer isso, suporte norte-americano para fazer isso. Você está dizendo então, eu estou dizendo que é estranho que está muito claro que a corrupção foi deixada correr até quando ela não era mais conveniente para determinado grupo. Quando ela se tornou inconveniente, quando aquele grupo de poder que estava roubando o país não atendia mais aos interesses, eles falaram, agora a gente vai pegar tudo isso
e utilizar contra você. Por isso que na política você tem que tomar muito cuidado com os amigos que você escolhe, porque eles sabem todos os seus podres, todas as suas situações. Então, quando você olha que eles sabem todas as situações, quando ele se tornar teu inimigo, ele vai usar isso para te derrubar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu não estou aqui. Você pergunta assim, então você, Breno, está justificando e dizendo que a corrupção do governo PT foi correta? Eu não disse nada disso. Eu disse que ela foi utilizada, né, como arma para trocar um governo e colocar um governo favorável aos interesses norte-americanos, embora eles não achassem que esse governo fosse tão fio desencapado, né, fosse tão pó doida, né, como foi no caso do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tinha controle nenhum. Não se tem controle nenhum. Né, o projeto deles para o Brasil era outro, né, eles não conseguiram fazer com que a coisa fluísse também, muito embora tudo aquilo que todos os convênios, acordos comerciais e firmados com o governo brasileiro entre o governo brasileiro e o governo norte-americano durante o governo Bolsonaro, assim, praticamente entregaram de bandeja tudo para os Estados Unidos, incluindo nossa base militar de Alcântara, coisa que nunca foi nem sequer objeto de discussão durante outros governos. Por quê? Porque sempre se entendeu que aquilo ali era uma área estratégica de defesa nacional, não somente de defesa nacional, como também para a América Latina. Porque aquilo é uma base de lançamento de míssil, pronta para isso, inclusive. Então você pode, no raio de alcance, fazer isso, a mesma coisa. É óbvio que autorizamos que os Estados Unidos coloquem míssil. Não, nós não autorizamos isso. Mas é possível? É possível. Existe, né, ali existe essa possibilidade dentro daquilo que é a possibilidade universal. Então você pergunta assim, Breno, aquilo, assim como também na Ucrânia, o que aconteceu? A partir do momento que o indivíduo, olha só para você ver que coisa curiosa, ele estava ali no governo, né, aquele presidente, agora eles têm nomes bem peculiares, né? Mas foi a partir do momento que ele disse que não entraria mais na OTAN, é que iniciou-se uma série de protestos sobre o desculpa de soberania nacional e sobre denúncias de corrupção. A pergunta é, por que essas denúncias de corrupção só estouraram a partir do momento que o presidente ucraniano disse que não entraria mais na OTAN? Então não é uma questão de justiça, não é uma questão de você achar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você simplesmente foi utilizado segundo os valores de justiça social que você tem para derrubar, naquele momento, segundo os interesses de determinadas pessoas, aquele presidente da Ucrânia, para colocar um outro presidente que era favorável aos interesses norte-americanos, não necessariamente do gasoduto, mas que geraria um problema no coração da Europa para poder gerar toda essa conturbação. A melhor coisa que você faz é não se posicionar para lugar nenhum e rezar a Deus para que o povo ucraniano sofra o menos possível e que eles elejam alguém que tenha algum tipo de mais prudência. Pois não tenham dúvidas que se nós morássemos em países circunvizinhos a esse tipo de conflito, éramos nós que estaríamos nessa situação. Bolsonaro não hesitaria em colocar o país numa situação dessa, tá bom? Pelo próprio espírito que ele tem, em nome de cristianismo, contra o socialismo, em favor da família, em favor de Jesus Cristo, em favor de Nossa Senhora, em favor de contra a corrupção, em favor, com todas essas patriotismo, né, nós precisamos defender, o nióbio, que ninguém nem sabe mais o que aconteceu com o nióbio, nem vai saber. Eu vou te dizer para vocês por que não vai saber. O nióbio, por exemplo, assim como outros minerais cujo Brasil tem tem em abundância, eles servem, por exemplo, para o desenvolvimento de baterias, por exemplo, baterias de lítio, né, de altíssima performance que são utilizadas, inclusive, nesses carros caríssimos que são importados para o Brasil, são os carros de bateria. Mas pergunta se tem uma fábrica de bateria desse tipo aqui no Brasil. Pergunta se tem um imposto enquanto barreira alfandegária para o lítio e para esses metais saírem do Brasil em forma de minério, e ao invés de sair em forma de minério, sair como produto industrializado, forçando dessa forma o surgimento de uma indústria nacional para transformar este minério em produto industrializado para fornecimento de material para a construção desses carros. Não tem? Não tem? Então o Brasil continua, e eu não gosto de usar essa expressão, mas continua sendo colônia, né,
Enquanto houver aqui algum tipo de riqueza, que é justamente o que se chama daquilo que é a maldição dos recursos minerais. Percebam, todos os países que são potência no mundo não são abundantes em recursos minerais. Não são. Mesmo os Estados Unidos, eles se tornaram potência, inclusive, antes de descobrir aquilo que eram os seus recursos minerais. Os recursos minerais que os Estados Unidos tinham era carvão, ferro, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, eles primeiro passaram por um processo de industrialização, mas na primeira Revolução Industrial, que foi aquilo gerada pela Inglaterra, o que a Inglaterra tinha de recurso mineral? Nada. Ah, mas tinha as colônias, mas a Inglaterra não tinha nada. Tanto é que quando ela inicia o processo de exploração, né, de colonização, já é tardio. Muito embora quem começa o processo, Portugal, Espanha, né, que é a primeira expansão marítima, mas quem desenvolve isso, e o que acontece? A Espanha era aquela que detinha as maiores jazidas de ouro do mundo. Para onde foi parar esse ouro? Para a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra detinha os meios de produção. E a Espanha não precisava ter meios. A Espanha e Portugal não precisavam ter meios de produção. Por quê? Porque eles tinham ouro. Então eles não precisavam produzir nada. Eles eram simplesmente compradores. Então percebam que os recursos minerais são uma maldição para um país. Quando ele não sabe administrar isso. E no caso, ele não sabe literalmente podar as asinhas com relação àquilo que é o recurso mineral fácil, o dinheiro fácil. Os recursos minerais é um dinheiro muito fácil. A extração desses recursos minerais é um dinheiro muito fácil. Que foi justamente o que aconteceu com o Brasil, inclusive, durante o período do Lula, quando estava entrando dinheiro a rodo aqui por causa da venda das commodities. E não foi instalado nenhum mecanismo para combater esse mal pelo governo Lula. Por isso nós entramos nessa crise agora. Por isso que o Brasil entrou em declínio e por isso que a Dilma caiu. O impeachment não tem nada a ver com isso. O impeachment foi simplesmente a narrativa para tirar um ponto inconveniente, como inclusive o próprio Olavo fala. Que o impeachment nada mais é do que um momento em que aquela pessoa, líder, precisa ser sacrificada para satisfazer a vontade dos deuses. No caso, a vontade dos deuses é o sistema como um todo, sejam a classe política, a classe econômica, os interesses internacionais e também o povo. Quando todos eles estão desalinhados, a gente faz o que a gente sacrifica. Existia, inclusive, na China antiga, isso fazia parte, eu acho que da China antiga, se eu não estiver enganado, mas era um império onde uma das funções do imperador era ser sacrificado caso o império não estivesse indo bem. Por quê? Porque na cosmovisão deles, eles compreendiam que se o imperador, porque o imperador ali, a força suprema, né, a força suprema do império, era aquele que mantinha o cosmos terreno organizado em virtude daquilo que era a sua comunicação com o cosmo eterno, digamos assim, com essas duas cosmovisões. Aliás, não é duas, a mesma cosmovisão, mas essas duas separações esféricas, digamos assim, onde você tem a esfera do plano terrestre e a esfera do plano espiritual. Então, quando o plano espiritual, que era o império, porque para os povos primitivos o império era todo o universo criado, né? Por isso que, inclusive, eles desenhavam isso, as representações das civilizações antigas, é justamente isso, o mundo conhecido é todo o universo. Né? Então, se o cosmos, né, não está bem ordenado, se nós estamos tendo tragédias, vulcões, terremotos, tempestades, pragas, etc., é porque o nosso intermediador com as forças celestes, com as forças universais, não presta. Então, ela precisa ser sacrificada para harmonizar o cosmos. Hoje, isso acontece constantemente. Não, a gente não mata as pessoas de fato. Mas quando essa pessoa não consegue, ou seja, o dirigente do país, ele não consegue articular e ordenar as forças sociais que mantêm a sociedade em harmonia, ele também é levado para o sacrifício, seja no impeachment, seja numa revolução, etc. Ok? Você percebe, então, quando nós olhamos isso, você pergunta assim, Breno, agora vamos voltar um pouquinho para a situação que nós estamos falando. Sim, a guerra, ou guerra, né? Você percebe, então, que tudo isso se trata muito mais de interesses econômicos. Os interesses que são reais e que estão ali por detrás. Sempre é assim, Breno? Não, nem sempre é assim. Você pergunta aí, Breno, ou Paradelo, como é que é esse negócio? Então, como é que você vai distinguir? Você tem que distinguir aquilo que são os efeitos reais
que estão acontecendo. Porque nenhum país vai dizer, não estou aqui, nós vamos defender a liberdade. Meu filho, por favor, liberdade. Né? A liberdade, ela está onde, a liberdade? É uma pessoa? A democracia? Você olha, você abre a porta da sua casa e você vê a democracia passando na rua, e chama, ô democracia, vem tomar um café comigo. Não, então peraí. Você está querendo defender outra coisa, você está colocando o nome de democracia para poder me chamar para fazer parte do rolê. Parada da conversa é essa. Entendeu? As pessoas vão colocar o nome do que elas quiserem ali para poder chamar você pro rolê. Vai colocar o nome de democracia, vai colocar o nome de liberdade, vai colocar o nome de liberalismo econômico, vai colocar o nome de que mais? De cristianismo, vai colocar o nome de, de de conservadorismo, vai colocar o nome de direitos dos negros, direitos dos LGBTs, direito das mulheres, direito das crianças, direito dos idosos, direito da zebra com listra, direito da zebra sem listra, direito dos animais, direito dos não animais, direito do ozônio, direito do meio ambiente. Tudo isso, na verdade, são pautas abstratas, imantadas, né, de emoção, na qual você se apega a elas e que são startadas em determinados momentos para gerar problema ou não, de modo que você fique do lado de alguém, para beneficiar algumas pessoas e dar poder para alguém. Porque quando alguém quer startar, sei lá, Raposa Serra do Sol, foi lá e fez o negócio, né, uma usina hidrelétrica lá, e fez e pronto. Teve uma manifestação? Teve, mas não foram atendidas. Mas se você quisesse gerar problema, geraria. Entendeu? Então, por exemplo, se começar a subir esse negócio aí se começar não, e vai subir, tá? Vai subir mesmo o preço dos fertilizantes, não somente o preço dos fertilizantes, aí vai subir tudo. O trigo já subiu, o trigo vai subir de em torno de 20%, o que vai levar a um aumento do pão francês, pãozinho que você com o pãozinho. Sabe esse pãozinho da parada? Pois é, o pãozinho. A inflação vai estourar, vai subir o preço do trigo, vai subir o preço de todos os derivados do trigo, tudo que você come com trigo vai subir. Gasolina vai subir. O que mais? Os fertilizantes, por óbvio, vão subir. O frete vai subir. Inflação de tudo. Então, entende como tudo é sistêmico? Não é só só o preço da gasolina. Quando você aumenta o preço da gasolina, dos derivados de petróleo, você aumenta o preço de absolutamente tudo. Você acha que quando essa inflação bater lá no teto, você acha que tem alguma ONG ambiental ou força ambiental que impeça o Brasil de abrir o solo, seja de onde for, para extrair o xisto betuminoso, que é de onde se extrai os insumos de hidrogênio, nitrogênio e fosfato, potássio, para poder fazer os fertilizantes? Não, meu filho. Porque eu te garanto que uma coisa é você ver aí os direitos dos animais, tudo bonitinho, esse tipo de coisa. Outra coisa é você ver aproximadamente 70 milhões de pessoas empavorosas aqui nesse país, passando fome porque você não vai ter mais onde plantar coisa, porque você não tem mais fertilizante e não tem gado que faça estrume suficiente para adubar essas plantas, não somente de fertilizante, como agrotóxico também, tá bom? Não tem pauta ambiental que sustente isso. Vai abrir o solo e vai tirar. Por quê? Porque é uma necessidade do próprio governo. Você vai ficar o quê? Destruindo, vai destruir o país todinho? Não vai. Vai abrir. Entende como essas coisas elas, de fato não existem? Não existem. Você precisa. Isso tudo é uma narrativa segundo aquilo que é o seu objetivo principal. Como é que eu vou fazer para convencer as pessoas a fazer determinadas coisas? É somente essa a pergunta que se passa na cabeça de quando você está fazendo uma determinada ação política. E a guerra, as pessoas falam que a política, né, que a guerra é quando não, a guerra ela é uma subatividade da política. A guerra, ela sempre foi uma subatividade da política. A atividade mais primária da política é a guerra. Primária, primitiva mesmo, é a guerra. Aí depois, acima delas, e de acordo com aquilo que é a evolução civilizacional do homem, de educação, não sei o que lá, né? A gente foi colocando outras camadas até chegarmos a, vamos ter aqui acordos diplomáticos, acordos que evitem que a gente entre em guerra. Vamos entrar em acordos, para que a gente não precise ficar se destruindo o tempo todo.
Mas quando estes acordos, a diplomacia, né, e você percebe justamente que tem uma série de camadas, né? Tem a diplomacia, tem os acordos comerciais, etc. E tem, no final, a guerra em si, né? Mas ela sempre está lá e ela faz parte da política. Então, se alguém estuda política e não estuda processos de guerra, não entendeu nada. Não entendeu nada. A política não é uma das formas de se evitar a guerra, porque a guerra é uma forma de se fazer política. Compreendem o que eu estou dizendo? A política não é uma forma de se evitar a guerra, porque a guerra é uma das formas de se fazer a política. A guerra, inclusive, né, o objetivo da guerra é a paz, segundo Sun Tzu. O objetivo da guerra é a paz. Porque ninguém vai ficar em guerra o tempo todo. Porque custa caro, custa grana pra caramba. Custa muita grana, né, a guerra. Você precisa ter atividade produtiva no país e ainda sustentar uma atividade de guerra. Como é que você faz isso? Sendo que o primeiro de todos os itens de uma atividade econômica se chama segurança. Qualquer país que queira ter uma atividade econômica produtiva precisa, antes de qualquer coisa, prezar por duas coisas: segurança interna e externa. Porque para a mulher, ou para o homem, para qualquer pessoa, sair da sua casa e ir prestar o seu serviço, e ir trabalhar na indústria, e ir lá para... Ela precisa ter a segurança de que ela vai voltar viva para casa. Então, a função mais primária do Estado para que ele possa existir é a segurança. É a garantia da integridade física das suas pessoas, dos seus concidadãos, para que eles possam exercer as atividades necessárias para o desenvolvimento próprio, seus, de suas famílias e da economia como um todo. Meus amados irmãos e irmãs, nós chegamos ao fim de mais um programa que hoje foi muito mais comentando e discutindo aquilo que é a situação política, que nós falamos aqui desde a situação política do Distrito Federal, como por exemplo VLT, essas questões, até as situações políticas nacionais, internacionais e geopolíticas e que, quem sabe, talvez, intergalácticas. Não estou brincando, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. Eu sou o Breno Paradelo e semana que vem estaremos com vocês aqui em mais um programa Pátria Amada, às 10 horas da manhã, no sábado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.